Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero falar da minha alegria de estar aqui convosco nesta noite com o pastor Moisés, a pastora Elisângela. A todos que aqui estão, Deus abençoe. Também acompanhado da minha esposa, a Derian, sempre estamos juntos. E nós residimos ali em São Luís, como o pastor falou, São Luís, Maranhão. E é uma alegria, um prazer estar aqui com os nossos irmãos, com esta igreja, desejando a todos mais comunhão com Deus, mais sucesso em Cristo, porque nós vivemos nesse mundo, mas não somos daqui. Temos lutas, batalhas, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia também vai acompanhar conosco Gênesis. O pastor nos falou hoje à noite sobre uma palavra para toda a família. Ontem nós falamos especificamente para os casais e agora estaremos falando para a família, ok? Gênesis 7, verso 1, e nós vamos ler o capítulo 7 até o verso 5. Diz assim: eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias, porque nós vamos falar algo da palavra de Deus para toda a família nesta noite. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei de visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, os dois, o macho e sua fêmea. Também as aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face de toda a terra a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Verso 7. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Verso 13. No mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Verso 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. Verso 17. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela elevou-se sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Amém. Queridos, nós iremos falar sobre a família em meio ao dilúvio. Digam comigo para memorizar: a família em meio ao dilúvio. Bem forte mais uma vez. A família. Muito bem. Nós vamos falar sobre isso. E por que eu escolhi essa temática? Primeiro, quando o pastor me passou o tema, eu oro a Deus e peço a Deus para trazer uma palavra para a igreja. E eu quero dizer a todos que é muito importante nós falarmos sobre isso, porque nós temos hoje a família que está vivendo um grande dilúvio. Quando você pega essa expressão no próprio texto Mabul, que é uma expressão hebraica, fala de inundação. Só que quando você atenta para essa palavra no hebraico, Nabul, ela fala de inundação, ela fala de enchente. Figuradamente, o sentido aqui é enxurrada, o sentido aqui é aquilo que destrói. Então, essa palavra dilúvio na Bíblia, apesar dela ter essa suavidade apenas de inundação ou enchente, figuradamente é aquilo que pode causar destruição. O mais interessante é que há um autor que escreveu um livro recentemente que se tornou best-seller, que ele mostra que a família cristã ela está vivendo uma tormenta. E nunca, escutem bem o que eu vou dizer, nunca a família ela vive sem tormenta. Quando nasce o filho,
Aí o filho vem, é a criança, é a moça, é o rapaz, nunca deixa de ter problema. Você não sabe se esse filho vai ser obediente ou vai ser desobediente. Você não sabe se essa filha vai ser sincera, vai ser fiel ou vai lhe causar vergonha. Dentro da família nós temos as tormentas do dia a dia, como por exemplo, conflitos, dificuldades dentro do lar. Ontem eu falei que o próprio John Stott, ele fala que os casais cristãos estão se divorciando até mais que os casais não cristãos. Nós temos as tormentas do dia a dia que elas entram para dentro da nossa família. Não há nenhuma família perfeita em todo o Velho Testamento. Se vocês analisarem, o primeiro homicídio acontece dentro de uma família de pais verdadeiramente criados por Deus, como Adão e Eva, quando o próprio Caim matou seu irmão Abel. A Bíblia diz lá em 1 João 3, 12 e 18, que ele era do maligno, ou seja, dentro da família tinha um maligno. Quando nós vamos para a história de Jacó, conflitos também estão envolvidos no relacionamento de dois jovens que se casaram debaixo de muita oração, Isaac e Rebeca, Gênesis 24. Na verdade eles oram, Deus dá gêmeos, a Bíblia diz que vem gêmeos, mas houve um conflito. Quais os conflitos? A própria Rebeca não vivia feliz por causa das noras. A Bíblia também diz que os dois irmãos viviam em conflitos. E os pais, como o Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Perceba que dentro dessa unidade familiar havia problemas. De modo que não há uma família no Velho Testamento que não tivesse tumulto, que não tivesse problema. Porém, o que eu quero falar aqui nesta noite é que eu quero que vocês me escutem com muita atenção. Porque as nossas famílias, elas estão sendo dominadas, atingidas por grandes dilúvios. Eu poderia falar de vários, mas eu vou pontuar alguns aqui esta noite. O primeiro dilúvio que eu quero pontuar é que nós vivemos o dilúvio dominado ou dominando as famílias, o materialismo e o consumismo. Hoje, para muitos, o que vale não é a pessoa em si, o que vale é o bem que ela tem. O que vale é a posse que ela tem, o que vale é o dinheiro que ela tem, o que vale é o que ela consome. E quando isso vai acontecendo, as pessoas vão perdendo a noção do valor da pessoa, vão perdendo a noção da dignidade humana, de modo que o que mais vale é o carro, é a casa, é o dinheiro, é o status. É tão claro isso que quando uma pessoa perde o poder aquisitivo, muitos cometem suicídio. Nós sabemos de pessoas que, na verdade, eram poderosas, mas de repente perdeu todos os bens. Qual foi o caminho que ele entrou? O suicídio. Há um caso ali no Rio de Janeiro de um homem que perdeu os bens, um grande empresário. Ele tirou a vida dele, da esposa e de todos os filhos. Por quê? Porque era uma família de nome e como eles estavam atrelados só com os bens, o consumismo, o materialismo, destruiu a vida daquela família. Quando você lê Mateus 13, 22, Jesus disse que a semente que cai entre os espinhos, ela é sufocada por causa da riqueza e dos prazeres desta vida. Ou seja, o consumismo destrói a família. Há pessoas que deixam de servir a Deus, deixam de se congregar. Quando se tornam poderosas ou financeiramente ricas, elas deixam de servir a Deus, deixam de vir para a igreja, estão mais atreladas à sua chácara, à sua casa, ao seu poder e à sua riqueza, de modo que o que vale para aquela pessoa são os seus bens. Isso é tão prejudicial que existem hoje países que as pessoas não são valorizadas pela sua dignidade humana, mas sim pelo bem que ela possui. Mas nós podemos ainda também destacar o relativismo moral. O relativismo moral, jovens que estão aqui, é presente nas universidades, é presente no seio social. E o que nós temos hoje no relativismo moral? No relativismo moral, nós temos aquela ideia de que não há verdade absoluta. Aquela ideia que a tua verdade, ela é verdade para você, mas também não pode ser verdade para mim. Nesse relativismo moral, na pós-modernidade, as universidades francesas trouxeram para o Brasil e para o mundo, através de
Michel Foucault, Jean Baudrillard, eles trouxeram ensinos que maculam o verdadeiro valor da sociedade à luz da palavra de Deus. Cada um tem a sua verdade. É por isso que de vez em quando você encontra um filho dizendo assim: papai, o senhor tem que me entender, o senhor tem que me compreender. Eu tenho meu universo. Isso bate de frente com a Bíblia, porque em Efésios 6, primeiro a Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais. Não importa se o pai é velho, se é branco, se é negro, se é analfabeto, se tem cultura, se não tem. O segredo da tua prosperidade está em obedecer quem colocou Deus em primeiro lugar. Amém? Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Para o cristão não há, ouçam bem o que eu vou dizer aqui, para nós cristãos, o que vale não é o ensino da universidade, o que vale não é o que o psicólogo diz lá fora. Respeitamos e consideramos os saberes lá fora, mas para nós, o que vale é o que a Bíblia diz para o pai e para o filho. Se você quer filhos jovens, escutem o que eu vou dizer aqui. Se você quer prosperidade de Deus para a sua vida, escute o que o seu pai diz, em especial os pais que são cristãos de verdade. Mas eu tenho um recado também para os pais. Eu quero dizer aos pais que Deus não abençoa pai que não tem controle em casa. 1 Timóteo 3, verso 4, Paulo diz que governe bem a sua própria casa. E quando você vai, tem muita gente que diz assim: como eu queria a bênção de Abraão, como eu quero que Deus me abençoe como abençoou Abraão. Não queira, porque Abraão, Deus diz em Gênesis 18:19, eu vou abençoar Abraão porque ele sabe ordenar a sua casa. Deus não tem bênção para pai que não sabe ordenar a sua casa, para pai que não sabe criar o seu filho. Provérbio 29:15, a criança entregue a si mesmo é a vergonha do seu pai. Eu estou falando de Bíblia, esse conceito não é muito aceito hoje, mas eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: quem escuta a Bíblia ainda é abençoado. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Levante a tua Bíblia e diga comigo bem forte: quem escuta a Bíblia, não, mais forte, quem escuta a Bíblia é abençoado. Então veja o que nós podemos dizer aqui para vocês. Esse relativismo moral é a pessoa diz assim: você tem a sua verdade. Vocês já ouviram aquela história? Seu pai é um velho careta, seu pai é um atrasado, é arcaico, é obsoleto, é antigo. Nós somos jovens, vivemos em um novo mundo. Essa juventude aí é teen, essa juventude aí é nova. Para Deus não tem juventude teen, não tem juventude nova. Para Deus tem pessoas que obedecem a palavra. Salmo 119, quando você lê: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O segredo é obedecer a palavra. E o pai, que na verdade é um pai cheio do Espírito Santo, é um pai que quer a casa dele. Há muitos pais que querem ver seus filhos poderosos, não há problema nisso. Há muitos pais que querem ver seus filhos na universidade, isso é bom e maravilhoso, mas você tem que ser um pai como Jó no capítulo 1, versículo 5. Ore pelo seu filho para que ele tenha a melhor vida, a vida eterna com Deus, porque Jesus disse em Mateus 16, não adianta ganhar o mundo e perder o quê? A sua alma. De que adianta? Então veja bem, o mundo diz que cada um tem a sua verdade, e isso ataca os nossos valores. Por quê? Se a Bíblia diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você chega nesse relativismo moral, cada um tem a sua verdade, cada um pensa como quer, então aquilo que a Bíblia está dizendo, muitos conceitos serão escamoteados, serão desfeitos da palavra. Mas nós temos, além do materialismo e consumismo, além do relativismo moral, nós temos um outro dilúvio que está entrando no mundo. Talvez vocês pensem que é algo fácil, mas a ideia da ideologia de gênero, que ninguém nasce com sexo, que cada um é que se determina, ela é muito forte. Eu estive recentemente em um país e lá o pai me contou, a mãe me contou que o filho foi para a escola, e quando ela chegou da escola, uma mãe crente, a filha crente, quando a filha voltou da escola, a mãe me contou: pastor Aziel, a minha filha entrou aqui em casa, ela dizendo que não era mais mulher. Veja bem, a mãe ensinando, e aí ela disse: meu Deus, que ideia é essa sua? Ela disse: a professora, ela disse para mim lá na escola, e eu vi com os meus olhos, lá naquele país, uma criancinha, um rapazinho, um menino, com roupa de menina,
tudo como se fosse menino, como se fosse menina. Veja bem, esse é o conceito do mundo. O recado que eu tenho para te dar aqui esta noite é: ou você chama a sua família para a arca, ou o dilúvio vai consumir ela. Ou você chama a sua família para a arca, ou o dilúvio vai matar ela. Vira aí para alguém que está ao seu lado e diga: ou você chama a sua família para a arca. Diga: ou você chama a sua família para a arca, ou o dilúvio vai destruir ela. Pastor Oziel, o que é isso? Escutem, pais, escutem o que eu vou dizer aqui. Se vocês analisarem, há muito tempo, aquilo que era chamado de New Age, a nova era, há muito tempo, há 40 anos lá atrás, quando eu li esse livro, eu disse para comigo mesmo, pastor Moisés, eu disse assim: isso aqui nunca vai acontecer na humanidade. O livro dizia assim, dizia que no futuro, o pai e o filho, ou o pai e a filha iriam fazer sexo. Lá no Brasil já tem deputado que luta por um projeto de lei para que haja isso. Escutem o que eu estou dizendo. Quando eu li esse livro há mais de 20 anos atrás, eles diziam que queria tirar o conceito de pai e de mãe, para que dentro do lar a criança não chamasse o pai de pai, nem mãe de mãe, para que perdessem a identidade e ambos fizessem sexo como animal. Hoje a ideia não é mais para chamar professora de tia, nem professor de tio, é para tirar a cadeira ou a mesa lá da frente, para que não tenha o professor. A criança é quem faz. Por isso, lamentavelmente no Brasil, tem crianças que vão para a escola, batem professor, mata professor. Sabe por quê? Porque é o ensino que a sociedade sem Deus ela está fazendo. Mas eu quero dizer aqui esta noite, neste culto de família, nós vamos colocar a nossa família dentro da arca, e nenhum mal vai atingir a nossa casa, a nossa família. Quem pode dizer glória a Deus? Então, a outra coisa que está sendo um dilúvio para a família são as mídias. Qualquer menina hoje, qualquer jovem, pega um celular desse aqui. Vocês sabem muito bem, antigamente quando a gente chegava em uma rodoviária, quando entrava em uma rodoviária, aí tinha aquelas revistas pornográficas, mas elas vinham com uma capa preta e vinha proibido para menores do que? De 18 anos. Vocês sabiam? Olhem para mim aqui, que isso aqui é sério. Há países que incentivam a menina a fazer sexo com 12 anos, querem que eles tenham as experiências sexuais, para que depois, já treinados, quando casarem, ou quando se unirem, ou como quiserem viver, elas já tenham a sua experiência. Essas pessoas são tão irresponsáveis, que elas não sabem que se abrem feridas em moças e rapazes, que na verdade ainda não sabem nem o que é o amor, e nem tem uma estrutura emocional para suportar. É por isso que tem rapazinho que quando começa a namorar, que a moça deixa ele se suicida. Semelhantemente a menina também. Veja o que eu estou dizendo. A Bíblia diz em Cantares 2: não desperteis o amor até que ele o queira. O cristão não vive à luz do mundo, o cristão vive à luz da palavra de Deus. Quem glorifica a Deus? Então a mocinha, minha jovem, abriu esse celular, tem toda a porcaria. Não é que o celular é pecado, mas na hora que você abre isso aqui, você pode entrar em um mundo de pornografia, você pode entrar no mundo de pedofilia, você pode entrar no mundo de todo tipo de sexo imoral. E saibam de uma coisa, os pais que estão aqui, talvez vocês não saibam, mas quem sabe seu filho está sendo dominado por um sexo narcisista, que não respeita a mulher, que não vai dar o valor devido para a mulher, vai tratá-la como um animal apenas para o desejo sexual dela, para um flerte, para um brincar, para um namorar. E aqui é o seguinte: o jovem cristão tem que ser como Daniel. Pode andar na Babilônia, pode morar na Babilônia, mas em Daniel 1:8 a Bíblia diz: colocou no coração não se contaminar com as coisas da Babilônia. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então não vamos olhar para o que a mídia pecaminosa coloca, para o que a mídia faz. O que tem de homens, tem até homens casados que se iludem com o poder da mídia e não quer mais olhar para a sua esposa, porque ele fabrica na mente dele, pela mídia, a ideia de uma mulher perfeita. Primeiro, não se iluda, meu filho, aquela mulher perfeita ela não te quer. Aquela mulher perfeita, ela é mulher da vida, que ganha dinheiro para exibir o corpo dela. Cuide da tua esposa dentro
de casa e não ponha coisas más diante dos seus olhos, porque você tem compromisso com Deus. Tua cabeça é santa, teu corpo é santo, teus olhos são santos para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Só quem diz glória a Deus. Então, esses são os dilúvios que podem atacar a nossa família. Mas eu tenho um recado de Deus e de Jesus Cristo para esta igreja. Salmo 127, primeiro diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o quê? Os que a edificam. Ouçam bem, quando você lê Mateus 7, 24, 25, olha o que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. Como é que o Senhor compara? Eu o comparo como quem? O homem prudente que fez o quê? Edificou a sua casa aonde? Na rocha. Vocês sabem qual é o problema? O problema é que até no Brasil tem isso. Nós precisamos de um deputado para ele fazer leis para não aprovar ideologia de gênero. É bom. Nós precisamos de um governo que não aprove isso. É bom. Mas se vocês analisarem a Bíblia, Abraão vivia em um local onde a sodomia era grandiosa. Não é isso? Se vocês analisarem a Bíblia, José foi para o Egito, capítulo 39, onde tinha uma mulher sem vergonha, a esposa de Potifar. E se vocês analisarem, Daniel vai morar na Babilônia, aonde era Hollywood daquela época. Mas nem José, nem Daniel, nem Abraão se contaminaram. A questão não é o ambiente, a questão é quem está dentro de você. Se você tem compromisso com Deus, glória a Deus. Aí a gente fica, meu Deus, nós precisamos de um deputado. Abraão não se preocupou, nem José. Foram morar em locais estranhos. Até a Esté, ela foi habitar em um reino persa. Mas o que marca Esté? Jejum e oração. Sabe qual é o grande problema? É que nossos filhos estão indo para a universidade sem o conhecimento bíblico que os pais não estão dando. Hoje, escutem bem, não é mais hora de colocar seu filho só para assistir um desenho evangélico. Não é hora de dar brinquedo. Olhe para cá, os pedagogos do mundo não estão dando brinquedos. Quando eu estava lá em Londres, eu entrei numa livraria, e quando eu entrei, uma criancinha, um meninozinho daquele tamanho, mas outro meninozinho, os dois se beijando na boca. Acabou essa brincadeirinha de botar um brinquedinho para o menino. Eles não botam mais brinquedos. Vocês sabem o que eles botam? Revistas imorais, ensinando a criancinha a fazer sexo, ensinando o seu filho. Escute, pai, o que eu estou dizendo aqui de Deus. Um dia você vai chegar em casa, se você não blindar seu filho agora, você vai chegar em casa. Você vai chegar em casa e seu rapazinho não é mais rapazinho, a sua menina não é mais menina. Eles vão chegar com tudo para detonar você. Não dê mais brinquedinho para o seu filho, dê Bíblia para ele. Não dê só mais historinha, dê palavra de Deus para o seu filho. Levante a tua mão aqui esta noite, levante. Eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levante a tua mão e abençoe a tua casa agora. Abençoe a tua casa agora. Abençoe teu filho agora. Abençoe teu filho agora. Enche teu filho de Bíblia. Ensine ele. Ensine seu filho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu vi aquilo, eu tirei a foto e mandei para um irmão aqui no Brasil. E quando eu vi a tia Jo, que esteve aqui também nos Estados Unidos, ela me disse: pastor Aziel, as igrejas estão se esvaziando dos nossos jovens. Eu fiquei feliz de ver tantos jovens aqui adorando e glorificando a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, pais que estão aqui, olhe para mim, mãe, não brinque. Olhe para mim aqui, mãe, não brinque. Pai, olhe para mim aqui, não brinque. Você pode estar mandando o seu filho para uma creche, e quando o seu filho voltar de lá, ele não é mais o que você esperava que ele fosse. Mãe, não é hora de brincar. O que eu estou dizendo aqui está no mundo todo. Está no mundo todo. Eu ando e estou vendo o que eu vi em um país. Eu não vou citar aqui o que eu vi em um país agora que eu fui.
eu vi uma festa tão horrível, e os pais com as crianças, e sabe o que foi que o irmão me disse? Pastor, não olhe, não olhe, se você olhar demais, eles vão dizer que o senhor tem preconceito, é homofóbico, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo, não olhe. E eu fiquei olhando para outro lugar, mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz em Deuteronômio 6, verso 6 e o verso 7, tu intimarás estas palavras aos teus filhos, tu falarás dela ao deitar, ao levantar, ao caminhar, enche teu filho de palavra de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Coloque a palavra de Deus no teu filho, mãe. Sabe de uma coisa, quando eu olho para Joquebede, eu vou falar sobre isso, a família em meio ao dilúvio, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, aonde foi que Joquebede, no capítulo 2, ela colocou Moisés? Falem vocês aí, aonde ela colocou Moisés, quando ela não pôde mais esconder o menino dentro de casa? Ela colocou aonde? Ela colocou num cesto. Há muita gente que prega que ela colocou dentro do rio, ela colocou à beira do rio, mas era uma mãe que orava, a mãe orou, a mãe amamentou, a mãe cuidou, e como não podia mais, ela colocou dentro de um cestinho. Olha a metáfora, colocou dentro de um cesto, e como ela orou, o menino foi cair aonde? Vamos lá, o menino foi cair aonde? Nas mãos de quem? De Faraó. Prestem bem atenção, a bomba do Egito, quem vai criar ela é a própria filha de Faraó. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes teu filho, tua filha vai para a escola, volta destruído, mas se tiver Bíblia na mente, vai ser uma bomba lá na escola. Entenderam agora? Vai ser uma dinamite lá na escola. O grande problema é que o pai não ensina, a mãe não ensina. Se você disser, meu filho, esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor, o seu filho pode ouvir o catedrático, o doutor do inferno, mas se ele tiver Bíblia, ele diz, esse é o Deus da minha mãe e do meu pai, e eu adoro Ele. Quem glorifica a Deus? Só quem crê nesse Deus. É por isso que Davi, quando estava morrendo, ele disse para o filho dele Salomão, no capítulo 29, e tu, meu filho, conheça o Deus de teu pai. Será se um pai hoje pode dizer para o filho? Aí a mãe Joquebede, a rainha, pega e vai criar um menino. Aí ela diz assim, olha, mas ele ainda é novinho, eu vou colocar. Aí a própria irmã disse, eu tenho uma ama. Veja bem, quem vai pagar o salário para manter Moisés é o próprio Egito. O próprio Flávio Joséfo diz que quem vai criar a peste para o Egito, quem vai criar a desgraça para o Egito é o próprio Egito. É assim que Deus faz. Se o teu filho for um homem de Deus, se a tua filha for uma mulher de Deus, ela vai calar pessoas na universidade. Quem crê nisso? Cadê os jovens? Levante aí a mão, jovem, e diga, eu creio. Diga, eu creio. Eu creio. O grande problema é que nós estamos tendo uma geração sem Bíblia. Nós estamos tendo uma geração sem palavra. E olhem para mim aqui, todos os jovens do mundo não cristãos, eles são bem preparados com as suas ideias. Antes de Judith Butler, teve um rapaz da Metodista, que o pai deu uma surra nele, porque ele não queria ir para a igreja. Ele disse assim, eu vou odiar a igreja, e eu vou criar uma ideia para destruir a família. E ele criou essa ideia. Antes dele morrer, ele viu vários projetos serem aprovados da maneira que ele pensava. Às vezes o jovem cristão não se prepara, e quando ele vai para a universidade tira o que ele já não tem. Agora eu quero ver jovem preparado, um filho preparado, uma filha preparada. Nada vai alterar a sua fé. Você pode morar em qualquer lugar, e nós sabemos que aqui nos Estados Unidos o crescimento do teísmo aberto e também o crescimento do ateísmo é algo tremendo entre os jovens. Mas eu estou aqui dizendo, nós vamos ter dilúvio para onde quiser, mas se a família estiver na arca, está protegida. Quem glorifica a Deus, diga glória. Observe que lá em Mateus 7:24, Jesus disse, quem ouve a minha palavra e põe em prática, eu considero um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Aí ele diz, veio o que? Veio a chuva. Aí vem os rios, a chuva é de cima. Diga comigo, a chuva é de cima. A pancada vem de onde?
De cima. Vamos dizer bem forte, a pancada vem de onde? De cima. Então primeiro vem de cima. Aí quando vem de cima, cai, enche os rios. E os rios entram na casa. Veja que Jesus diz que tem 3 coisas que vêm contra esta casa: chuva de cima, aí vem rios que enchem, vem tempestade, que são os ventos. Mas Jesus está dizendo, olha para cá para você entender, porque tem irmão hoje, tem pregador hoje que fica: a tempestade não vai bater na tua casa, a prova não vai chegar lá. É mentira, a prova vai chegar lá, a tempestade vai bater lá, o vento vai bater lá, o demônio vai chegar lá perto. Mas tem uma coisa: se ela estiver na rocha, a casa não cai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A casa não cai, gente. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que nós não estamos sendo preparados com a maturidade espiritual correta. Quando você lê Jó capítulo 1, 20, 21, quando Jó viu, a Bíblia diz que o vento bateu nos 4 cantos da casa e a casa caiu. Mas não caiu de Jó. A casa caiu material, física, mas a espiritual não caiu. A Bíblia diz: e Jó se jogou na terra e adorou. Olha a espiritualidade: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para o Senhor me deu, o Senhor tomou. Há um grande exegeta chamado Leonardo Schalken. Eu creio que ele ainda é vivo, mas estava bem de idade, não sei se já faleceu. Mas ele dizia: o Senhor nunca nos prometeu uma viagem segura e tranquila. Ele nos prometeu que nós vamos chegar. Paulo chegou na ilha de Malta pendurado nos destroços do navio, mas chegou. E Deus disse assim: eu vou te levar para Roma. Ele chegou humilhado, sofrido, mas chegou. Se você estiver com Deus, até pendurado num pedaço de pau, tu chega. Quem glorifica a Deus? Se Ele prometeu que você vai, Ele está contigo. E o Salmo 23 diz: ainda que andemos pelo vale da sombra nós não temeremos nada, porque o Senhor está conosco. Oh, glória a Deus. Mas vamos ao texto aqui esta noite. Vocês podem ler o verso primeiro? Vamos lá, leia o verso primeiro todos, bem forte. Gênesis, não sei se dá para colocar aí na tela. Se der, é muito importante que todos leiam isso. Gênesis 1, 7 primeiro. Como é que diz aí? Quem? Olha aí, tá aí. Vamos lá, todos, bem forte. Pronto, vamos só aí, pare. Vamos lá, leiam bem forte. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3. O verbo hebraico aí, o pastor de vocês gosta, é o verbo amar. Só que esse verbo amar é falar ao coração. Deus não tem conceito para vocês. Quem tem conceito é professor. Olha, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Deus tem ordem. E a palavra dele é uma ordem. Olha para cá. Deus não vai te explicar coisas. Deus te dá ordem. Vamos lá, Deus te dá ordem. Deus não, Ele vai sentar. Tem irmão que pensa que Deus vai sentar com ele e ele vai explicar: meu filho, é porque eu quero assim, 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 assim. Não. Deus não é teu brinquedo. Deus te dá. Vamos lá, diga bem forte: Deus te dá ordem. E olhem para cá, a Bíblia diz, gente, é muito interessante isso aqui, porque você tem uma imperatividade de Deus. E disse o Senhor, não é isso? Isso. E disse o Senhor, não é isso? E disse o Senhor. Quem é que está dizendo? Senhor. Vamos lá, pregue comigo. Quem é que está dizendo? Senhor. Então ele não pede tua opinião, ele não pede tua ideia. Ele é soberano. Ele é soberano, ele não pede teu conselho. Quem está dizendo é Senhor. Agora Deus só fala para crente. Meu Jesus. Vocês me convidam para pregar porque querem, mas eu tenho que dizer a verdade de Deus. Há muitos irmãos com a vida toda desmantelada e fica lá fora: Senhor, fala comigo. Te acerta primeiro para Deus falar contigo. Tem um bocado de crente aí que anda atrás de profeta final de semana, anda com a vida toda desmantelada e pedindo para Deus revelar alguma coisa. Primeiro, deixa Deus mudar a tua vida.
quando Jesus olha para a mulher samaritana, ela diz assim: me dá dessa água, para eu nunca mais vir aqui. Jesus disse: ela é tua, ela é para ti, mas primeiro vai chamar o teu. O que tem a ver água com o marido? Parece que Jesus não sabia nem de hermenêutica e nem contextualizar, nem de exegese, porque ele diz assim: vai chamar o teu. Ela podia ter dito assim: o que é que você quer com minha vida? Eu estou falando é de água, o que é que tu quer botar marido? É porque olha para cá, Jesus não podia dar água para ela. Meu Deus. Gente, vocês já sabem. Jesus não dá água para quem é mulambo. Oh, meu Deus. Aleluia. Jesus não dá água para quem anda mascarado. Eu quero que você vá para o céu. É verdade. Eu quero que você tenha vida eterna. E há muitos que podem passar a mão para você e em você, mas o médico, quando quer arrancar o câncer, ele faz quimioterapia, radioterapia e faz até cirurgia. Eu li de um próprio apologeta aqui dos Estados Unidos, Dave Hunt, que ele diz que a acupuntura pode aparecer saudável, mas ela não cura a doença horrível que está dentro de você. É paliativo, ela encobre o que está doente em você. Não adianta você vir para a igreja com adultério encoberto e pedir para Deus falar com você. Não adianta você vir para a igreja com a vida desmantelada e pedir para Deus falar com você. Primeiro jogue o esqueleto fora, jogue a podridão fora. É isso que diz João 4. O Senhor disse para a mulher samaritana: chama o teu e vem cá. Ela olhou para ele e disse: eu não tenho marido. O que foi que Jesus disse para ela? Querida, eu sei, isso é incompatibilidade de... Querida, eu sei, isso é questão das circunstâncias. Eu sei que você tentou um casamento, tentou 2, tentou 3, mas eu compreendo, filhinha. Foi assim? Não. Chama teu marido. Eu não tenho. Aí Jesus disse: tu está começando a entrar no eixo, porque agora tu está começando a falar a verdade. Disseste? Porque 5, olha a tua vida, mulher. Que vida é essa? 5 tu já tiveste. E esse que tem agora? Quando a mulher vai, olha para vocês entenderem, porque hoje tem pregador que fica: Jesus, ele olha você, ele te entende. Jesus está aqui porque ele compreende teu coração. Aí a irmã fica no teclado, né? Aí o irmão fez mesmo, né? Ele quer te dar um abraço, filho. É assim? É gostoso isso, mas é mentira. Massageia. Jesus disse para ela: vai chamar teu marido. Aí ela disse: eu não tenho. Disseste? Bem, ele diz: eu vou te dar água, mas eu só vou te dar água quando tu esvaziar o teu vaso. Meu Deus. Eita, glória a Deus. Diga comigo: tem que deixar o nosso vaso. A Bíblia diz: e deixou a mulher o seu cântaro e correu na cidade. Quando ela gritou, ela já entrou dizendo: vem de ver de um homem que disse tudo sobre a minha vida. É o Messias. Jesus te ama. Ele quer te dar a melhor água, mas ele diz primeiramente, Mateus 16, 24, ele diz que para ir a ele tem que negar a si mesmo. Teus desejos, teu pecado, teu egoísmo tem que deixar. Olha o que Deus diz assim: e disse o Senhor a... Pronto, coloca lá na tela, meu filho, só para os irmãos entenderem. Olha como é que Deus diz: e disse o Senhor. Uma expressão tão simples, olha aí. Depois disse o Senhor a quem? Vamos lá, a quem? Agora, filho, coloca bem aí o 6, verso 9. Vamos ver por que Deus falou a Noé. Bíblia, olha, observem bem, a Bíblia está dizendo aí, não é isso? 6, verso 9. Vamos lá, Gênesis 6, verso 9. É o 6, 9. Aí está no 7, né? Vamos lá. Isso, está carregando. Isso aí é assim mesmo. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu sei de cor, mas eu quero que vocês leiam. A Bíblia diz claramente aqui: e estas são as gerações de Noé. Noé era justo nas suas... Gente, olha aí a Bíblia. Como era que Noé era na sua geração? Vamos lá, bem forte, pregue comigo. Como é que Noé era? Vamos lá, como é que Noé era? E aí o que ele tinha mais?
andava com Deus. 3 coisas que Noé tinha antes de Deus falar com ele. Quais eram as 3 coisas? Justo, reto E andava com Deus. Pronto, vamos lá, para não esquecer. As 3 coisas que Noé tinha antes de Deus falar com ele. Justo, reto e andava com Deus. Senhor, fala comigo nesse culto. Fala, eu quero ouvir tua voz. Deus quer falar. Mas tu é justo? Te sádique? Tem ilicitude na tua vida? Compra fiado e não paga? Enrola o comerciante? Fala comigo, Jesus. Como que ele vai falar? Como que ele vai falar? Quer mais? Justo, reto, na sua geração. Todo mundo não prestava. Olha para cá. O povo não prestava. Se você pegar Gênesis 4,19, você tem um homem Lameque que é casado com 2 mulheres e que mata um rapaz porque pisou no seu pé e depois mata outro. Se você ler Gênesis 6,5 ou 5,6, a Bíblia diz claramente: e a terra estava cheia de violência e o pensamento do homem era má, continuamente. Todos estavam sem prestar, mas na sua geração Noé andava com Deus. E aí vem o mais interessante: como ele andava com Deus, Deus precisava falar com alguém na terra. E Deus vai falar com quem? E por que ele vai falar com ele? Olha aí, ele era justo. 3, justo, reto. Oh, irmão, diga isso. Ele era o quê? Justo, reto e andava com Deus. Quando Deus disse: eu vou destruir a terra, ele se lembrou de um homem que na terra, no meio de uma geração pecaminosa, aonde tinha poligamia, aonde tinha mentira, aonde tinha maldade, tinha um homem que com a sua família andava com Deus. E aí observem bem, a primeira coisa que vocês podem observar aqui é que a Bíblia diz: e disse Deus a Noé. Interessante, queridos, que tudo estava contaminado, mas Deus vai escolher uma família para falar com ela. E ele começa com o líder da família. Como era o nome do líder? Noé. Agora prestem bem atenção. Quando Deus fala isso, aqui você vê o cuidado de Deus com a família. Deus é quem vai trazer o grande dilúvio, uma maré de punição. O dilúvio é uma maré de punição. Não compreenda o dilúvio como chuva. Não compreenda como chuva. Por que, pastor Zé? A Bíblia diz que Deus abriu o terrom, abriu o abismo. Água de baixo Deus vai tirar por causa do pecado do homem. E a Bíblia diz que Deus faz a água cair de cima. Cair de cima. Então Deus vai trazer uma maré, Deus vai trazer um dilúvio de destruição por causa do pecado. As gerações não prestavam, mas tinha alguém no meio da terra que era justo, que era reto e que andava com Deus. É com esse que Deus vai falar. Queridos, quando você anda com Deus, Deus fala com você. E quando Deus fala com você, escute essa, e quando Deus fala com você, a fala dele orienta a tua vida. Nós não temos que temer nada lá fora, porque quem escuta a voz de Deus é orientado por Deus. Deus chama Josué. Eu pergunto aqui: quem quer ter prosperidade de Deus? Eu creio na prosperidade. Quem quer? Quem acredita que Deus pode abençoar? Quem acredita, diga glória. Mas só tem uma coisa que você precisa ouvir. É o quê? A voz de Deus. Se parecer arcaica, escute, ouça ela. Deixa eu dar um exemplo. Deus chamou Josué, capítulo 1, verso 8, e disse: não aparta da tua boca o livro desta, medita nele de dia, tendo cuidado de fazer conforme nele tudo está escrito, porque prudentemente te conduz e então prospera. É assim que Deus faz. Deuteronômio, olha, tem muito crente que quer bênção. Escute aqui, eu tenho toda a bênção da Bíblia para vocês. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes os meus mandamentos e guardar os meus estatutos, o Senhor teu Deus te abençoará e te exaltará sobre todas as nações da terra. E o verso 6, ele abençoa a tua entrada e abençoa o que mais? Mas é só se você fizer o quê? Só se você, olha o que eu estou dizendo, só se você ouvir o que Deus olha o que Deus diz. Vem cá, Noé. E disse Deus irmão, e o que é que Deus vai dizer? Porque Noé morava em Fará.
era perto de Eufrates, 112 quilômetros do Jardim do Éden. Lá eles acostumavam fazer barcos, por isso que o povo não se admirou, eram acostumados a fazer barco. Só que Deus faz uma loucura. Ele chega para Noé e diz: Noé, construa uma arca para o povo. Está aqui no texto, no próprio texto. Você vai construir uma arca. Não é assim que a Bíblia está dizendo aí? Você vai construir o quê? 138 metros de comprimento. É isso que ele está dizendo aqui no texto. 23 de largura. É isso que ele está dizendo. 14 de altura. Coloque algumas janelas do lado. Mas o tamanho era absurdo. Por que era absurdo? Mostra a graça de Deus. Aí Deus disse assim: construa uma arca. Noé poderia dizer: mas para que um negócio desse tamanho? Vocês sabem quantas gerações tinham naquela época? Apenas 10. De Adão até ali só tinham 10 gerações. E outra, o povo estava quase todo alojado ali, porque não tinha estrada, não tinha pavimentação, não tinha como viajar para muitos lados. Então não era uma extensão tremenda. Noé podia dizer assim: eu sou fazedor de barco, eu sei o que é um barco desse tamanho. Para o que, Senhor? E sem a modernidade, para quê? Mas quem era que estava falando com ele? E quando o crente é justo e é fiel e anda com Deus e conhece Deus, ele não questiona Deus. Tem um bocado de gente que fica estudando palavra. R.C. Sproul fala no livro dele. Tem muita gente que fica estudando palavra. Meu Deus, mas como é isso? Isso aqui é Bíblia, não é livro de história, não é lógica. Isso aqui é pela fé. Se você não tiver fé, você não vai crer nisso aqui. Larga isso aqui de mão se tu não tem fé. Quem é que vai acreditar crentezinho rodando Jericó para cair só com louvor, crente cantando? Quem é que vai acreditar exército sendo destruído com som de trombeta? É só quem tem fé. Agora eu tenho um recado de Deus. Escuta a Bíblia. O Senhor te abençoa pela entrada, pela saída. O Senhor Deus te dá vitória. Escute a Bíblia. Escute a Bíblia, e quando você medita nela, olha, o Salmo 1, 2, 3 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí tu serás como árvore plantada aonde? Junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação, e as suas folhas não caem, e tudo que vocês fizerem prosperará. Quem escuta Deus nunca murcha. Não existe essa história: pastor, eu estou um crentinho esses dias, murcho. Sem Bíblia. Bíblia alega crente, meu irmão. Não existe essa: pastor, eu estou assim. Olha, você pode observar que tem crente que ele está aqui hoje, aí amanhã não dá certo, ele vai para outra igreja, não dá certo na outra igreja, e ele fica escolhendo, como se fosse um churrasco. É assim ou não é? Ele anda atrás do melhor menu, ele anda atrás do melhor cardápio. Agora crente é como Daniel. Quando Nabucodonosor dá o cardápio, ele diz: eu quero ficar com o cardápio de Deus. É ou não é? Os homens chegaram e disseram: olha aqui o menu de vocês, Daniel. Não é assim? Olha aqui o menu de vocês. Aí Daniel olhou: só comida chique. Eita! Hoje tem irmão que podia dizer assim: vocês não sabem, eu estou comendo na casa do presidente dos Estados Unidos. Ninguém chega na mesa, só eu. E Daniel foi rejeitar a mesa do presidente da Babilônia. Ele disse: olha, meu amigo, dá só um prazozinho para nós. Ele disse: Daniel, não posso, aqui é o menu do rei, é o cardápio do rei. Ele quer jovens só que comem isso aqui. E aí se vocês aparecerem fraquinho, abatido, rostinho triste, ele disse: não, mas dá um prazo para nós, 10 dias. Deixa eu falar com alguém que sabe fazer um cardápio melhor. Eita, glória a Deus. O que tu está comendo, irmão? Me diz, o que tu está comendo lá fora? Qual é teu cardápio? O que é teu cardápio? Às vezes tu quer comer de uma sociedade podre. Vocês viram o que aconteceu agora na abertura das Olimpíadas? O tanto de escândalos que eles colocam com a fé, mas eles não têm coragem de fazer nenhuma acusação contra o islamismo. Manda eles irem lá e fazer. Manda eles fazerem lá. O que eu quero dizer aqui, e eu vou dizer à igreja nossa, irmão, aqui e no Brasil, nós precisamos nos despertar e ouvir voz de Deus. Porque eu acredito, crente que ainda escuta a voz de Deus não tem medo da morte. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbio 35: a palavra do Senhor é um escudo. A palavra do Senhor é escudo para aquele que nele confia. Essa palavra é pura, escudo para os que nele confiam. Então Salmo 3,3 diz: o Senhor é um escudo ao redor de mim.
e quem levanta a tua cabeça é Ele. Daniel disse: me dá um prazo. E eles deram um prazo. 10 dias apareceram mais robustos, mais fortes. E a Bíblia diz que nenhum deles tinha a inteligência, o conhecimento e a graça de Daniel. Escolha o cardápio de Deus. Diga aí para o irmão que está ao teu lado: escolha o cardápio de Deus. Diga: não coma o menu das trevas, vá para Deus. Oh, aleluia. Então veja bem: e disse o Senhor a Noé. Agora, o que foi que Deus disse? Faça uma arca. Se vocês analisarem a própria palavra de Deus, lá em Hebreus 11:7, a Bíblia diz assim: e Noé, divinamente avisado sobre as coisas que ainda não se viam, temeu, mas para a salvação da sua família fez uma arca, e ele se tornou justo e herdeiro na sua geração. Sabe por quê? Noé sabia que Deus ia trazer uma maré, porque Deus disse, mas Noé, pela fé, fez o que Deus mandou ele fazer. E a Bíblia diz que ele fez a arca para a salvação da sua família. Se vocês analisarem, a Bíblia diz em Pedro 2 que Noé só tinha quantas pessoas em toda a família dele? Quem se lembra? 8. Só tinha quantas pessoas? 8. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: para entrar na arca, a arca não é lugar de bagunça, meus irmãos. Tem gente que pensa que a arca é lugar de bagunça. Cada local era dividido. Na arca tinha tudo: tinha jacaré, tinha cupim. Só que como Deus deu a ordem, os cupim não iam comer nada de madeira. Pronto, fica aqui e acabou-se a conversa. Até sair. Noé vai passar 1 ano e 17 dias dentro da arca. Quantos dias? 1 ano e 17. Agora prestem bem atenção. Lá vem, olha, Deus disse assim: faz a arca. E ele fez a arca. Observem bem que Deus diz: agora escolham o par. 7 de 7 que são limpos, 2 de impuro, macho e fêmea. Pronto, vai colocar. Na arca não vai entrar quem é polígamo. Na arca não vai entrar quem é desorganizado. Na arca só vai entrar puro e tudo que é organizado. E quando entra, aí Deus diz assim: daqui a 7 dias eu vou mandar a chuva. 7 dias por quê, pastor Zéu? Porque 7 dias era o período que Deus ainda estava dando para fechar a porta da arca. Era o período da graça. Naquele momento o Senhor Deus, ele ainda deu essa chance, mas a Bíblia diz que eles não quiseram. Então veja bem, a Bíblia diz que Deus chegou para Noé e disse assim: entra tu na arca e a tua família. Vamos lá, agora diga isso. É aqui que eu vou começar. Entra tu na arca e o que mais? Baite. Entra tu na arca, o teu lar, a tua casa. Irmão, é lindo isso aqui. Entra na arca. A arca era símbolo da graça. A arca era símbolo de destruição para os ímpios. Mas a arca era símbolo de um novo começo. A humanidade não estava prestando, a humanidade estava em pecado, a humanidade estava desgraçada. Mas no meio daquela desgraça toda, tinha uma família que estava vivendo para Deus. E Deus diz assim: entra na arca. De quem é a ordem para entrar na arca? Entra na arca, porque família é projeto de Deus. Observem bem, tudo lá atrás ficou destruído, mas apenas 8 pessoas. Se tiver 2, ainda é família, é projeto de Deus. E Deus disse: entra na arca, tu e a tua família. Vamos lá. Tu e a tua mulher, teus filhos. Como era o nome dos filhos? Sem, Cã, Jafé. Então cada um tinha a sua esposa. Quantas pessoas deram? Vamos lá, quantas pessoas? Então ouçam bem, 8 famílias. Noé se tornou o maior pregador da história, porque ele conseguiu salvar a sua família. E ela era tão santa. Veja bem, Noé vai entrar na arca, não é porque ele é bonzinho. Noé vai entrar na arca, não é porque ele fez o bem, ou fez obras sociais. Isso é bom. Noé vai entrar na arca, sabe por quê? Porque ele era o quê? 3 coisas que ele era: justo e o que mais? Reto e o que mais? Então olha para cá, tu não entra na arca se tu não for justo, se tu não for reto e se tu não andar com Deus. Deus não tem arca para quem é sem vergonha. Deus não tem arca para quem é malandro. Deus não tem arca para quem é pilantra. Deus não tem arca para quem usa máscara. Deus tem arca para quem é reto, para quem é justo e para quem anda com Ele em comunhão. Só quem anda em comunhão. Eita glória! Oh, aleluia! Ele vai entrar na arca.
E quando ele entra na arca, irmãos, aí vem a ordem de Deus para ele. Observem que o padrão é de Deus. Noé não inventa nada, Noé não cria nada. E o verso 5 diz: e fez Noé conforme tudo o que Deus ordenara. Coloca aí na tela, filho. Sabe por quê? Porque tem irmão que quer que a casa dele seja abençoado, mas ele não quer fazer tudo conforme a Bíblia manda. Sabiam dessa? Ele quer, pronto, aí eu quero minha casa abençoada. O maridão quer uma casa abençoada, mas não ora nada, não dirige culto doméstico, não consagra a família para Deus. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai ter? Olha aí. E fez Noé conforme tudo o que Deus mandou. Deus disse assim: então faça, só vai entrar na arca. Observem bem que primeiro ele fala com Noé. E vocês podem observar que tanto no verso 7 como no verso 13, aí a Bíblia diz: e entrou Noé. Deus faz questão no verso 13 de dizer o nome do menino. Olha aí, vai entrar Noé, vai entrar sua esposa e vai entrar seus filhos, porque fizeram tudo conforme o que Deus mandou. Então a primeira coisa, se você quer vencer o dilúvio, tem que fazer o quê? A primeira coisa tem que fazer o quê? Ouvir a voz de... Quem quer vencer dilúvio aqui? Quem quer vencer? Pode ter praga, pode ter inferno, pode ter câncer, pode ter miséria, pode ter perseguição, mas quem está ouvindo a voz de Deus na tormenta, o Senhor Deus vai te dar vitória, porque há prosperidade para quem escuta a voz de Deus. Mas vamos lá, já caminhando para encerrar. A Bíblia diz que Noé, observem bem, ele era justo. Ou seja, para entrar na arca tem que ser o que, meus irmãos? Vamos lá, tem que ser o quê? Justo. Nós falamos de 3 coisas, não é isso? Mas observem bem, nós podemos analisar que quando a pessoa ela é justa, ela é fiel. Escutem bem o que eu quero dizer aqui para vocês. Vocês podem observar que quando você entra na arca sendo fiel, você não vai ter o que temer. Deus disse assim: vai vir um dilúvio. Vocês sabiam que as nossas famílias, elas não estão quase preparadas para enfrentar dilúvios? Ainda no Brasil tem crentes que não voltaram para a igreja com medo por causa do dilúvio do Covid. Tem muita gente. Tem irmão que diz assim: ah, pastor, depois de tanta coisa eu deixei de ir à igreja. Um dilúviozinho de nada tirou ele da igreja. De nada, de nada, de nada. Agora, quando Deus disse assim: entra tu na arca, Noé sabia que se ele estivesse obedecendo a Deus e a sua palavra, ele podia entrar na arca e podia vir qualquer dilúvio. Isso, água de onde? De baixo. E água de onde? Água de onde? E água de onde? Quem tem Deus na vida pode ter demônio da direita, da esquerda, de baixo, do inferno, do cão, de Satanás, mas quem está dentro da arca, acabou-se a conversa, meu filho. Quem está contigo é Deus. Quem acredita nisso? Ou seja, ouçam bem o que eu vou dizer aqui. Deus disse assim: eu vou mandar o dilúvio. E olhem para cá, a Bíblia ela é bem clara em dizer para nós algo muito importante. É muito importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que as águas caíram e começaram a fazer a arca se movimentar. Mas aí a Bíblia diz, olha, coloca aí, jovem, o verso 17, só para eles acompanharem. Coloca o 17 aí na tela. Vamos lá, olha. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Vamos lá, leiam aí a intensidade dos verbos. Fez o quê? Cresceram. E o que mais? Levantaram. E o que mais? Agora olhe para cá. Quem é que estava dentro da arca? Grite bem forte. Quem estava dentro da arca? Quantas pessoas? Agora vinha água de baixo e água de onde? Quem estava dentro da arca? Mas tem uma coisa: no meio do grande dilúvio, Noé estava surfando no dilúvio. Não entendeu? Olhe para cá, que eu vou te dizer. Diga comigo: quando o dilúvio vier, se eu estiver na arca, se eu for reto, se eu for fiel, se eu for sincero, se eu for justo, eu vou fazer o quê? Surfar. Nós vamos tirar a onda do dilúvio, meus irmãos. Quem acredita nisso?
Você quer prova disso? Eu vou te dar 2 provas. Se você abrir a sua Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, está lá em Êxodo 14, 21, a Bíblia diz que Faraó disse no 14: vamos perseguir esses judeus, o Deus dele não sabe o que faz, eles estão encurralados, tem um pântano, tem areia movediça, eles não sabem para onde ir. Aí de repente lá vem Faraó com os seus cavaleiros, e aí Israel grita: meu Deus! Aí Moisés disse no verso 13 e 14: não tem mais, esses homens que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão eles. O Senhor pelejará por... Irmãos, aí a Bíblia diz que a coluna de nuvem, escutem bem, e o anjo do Senhor voltou para trás e criou uma barreira, uma escuridão. Mas quando você lê no próprio texto bíblico, no verso 21 e 22, a Bíblia diz que Moisés tocou o cajado aonde? Vamos lá, bem forte, tocou o cajado aonde? Aí escute bem, o que foi que as águas fizeram quando Moisés tocou? Elas se abriram, hein? Elas fizeram o quê? Se abriram. Mas eu pergunto, o que foi que aconteceu com o solo? Que na hora que ele bateu nas águas, ficou como? Sequinho. Só que olhe para cá, Deus, ele não faz nada para tu andar correndo, para tu andar com medo. Quando ele dá milagre, tem irmão que fica: cuidado, senão fulano toma a tua bênção. É mentira. Quando Deus te dá, ele diz lá em Apocalipse: eu fecho e ninguém abre, e eu abro e ninguém fecha. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aí observem bem, a Bíblia diz que quando ele abriu, irmão, tinha velhinho que tinha problema de coluna, tinha velhinha bem, e meninozinho novinho, aí tinha cachorro, tinha gato, tinha tudo. A Bíblia diz que eles passaram a noite inteira atravessando. Olha para cá, velhinha bem assim, o exércitozão lá parado, o anjo lá tapando e segurando, e a coluna de nuvem escura, era lá. Aí pronto, a velhinha passando. Agora preste bem atenção, olhe para cá. O que era um problema? Qual era o maior problema para os judeus naquela hora? Qual era o maior problema para os judeus? Era para atravessar. Qual era o maior problema para eles atravessarem? Qual era? O mar. Vamos lá, qual era? O mar. Mas o que foi que Moisés fez? Pronto, aí o mar, olha irmão, olha para cá para você ver o que é milagre. A Bíblia diz que eles vão passando, e do lado tem uma barreira de água, e do outro lado tem o quê? Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor criou 2 paredão para proteger o seu povo. O que era problema virou, foi solução. Estão vendo como é as coisas? Então quando você tem Deus na vida, é por isso que a Bíblia diz, meu irmão, quem entendeu, diga glória. Olha, por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai. Então não fique com essa: meu Deus, porque essa prova. Eu li de uma autora que ela dizia: nunca questione, diga: Senhor, o que tu queres me ensinar com essa prova? Por que tu me botou aqui? Ele vai te dizer. Aí pronto, eu estou até imaginando, tinha um meninozinho passando, que menino gosta de brincar, aí pegava assim na água: olha pai, essa água aqui é assim. Aí pronto, pegava, e aí o velhinho passando, pronto, a terra sequinha. Rapaz, era um aquário, sim, é verdade, né? Tem lugar que eles criam, um homem faz isso, pô, Deus fez isso. Aí o meninozinho passando: olha pai, a água é bonito. Virou brincadeira para eles. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe qual é o outro exemplo que você tem aqui mesmo, que eu não vou explorar ele? É Josué 3, 14, 17. A Bíblia diz que na hora que os sacerdotes pisaram, era a época da enchente do Jordão. Quando eles colocaram os pés, a Bíblia diz que de longe a água fez um montão. Aí o povo de Deus passou, e para mostrar, os sacerdotes pegaram e criaram um monte de pedra, porque as coisas de Deus não tem pressa não. Milagre de Deus não tem pressa. A Bíblia diz que eles pegaram um montão de pedra e colocaram no meio do Jordão. Cada tribo pega uma pedra, aí colocou. Ou seja, olhem para cá, quando você vive em comunhão com Deus e está dentro da arca, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando as águas começaram a cair, cobriram todos os montes. Água de baixo era água de onde? E água de onde? Água de onde? E água de onde? Mas a Bíblia diz que o Noé estava tranquilo dentro da arca, e aí a arca zona começou e levantando a arca, ela deslizava. E para vocês entenderem uma coisa, a Bíblia diz
que quem manda nas águas, está lá no Salmo 29, verso 3, a voz do Senhor abala as águas. Quem manda nas águas não é Poseidon, quem manda nas águas não são os demônios, nem Iemanjá. Quem manda nas águas é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quando você lê Mateus 8, 26, aí os discípulos chegaram com medo: Senhor, tu não está vendo a fúria do mar, o vento? Aí Jesus olhou para eles e disse assim: por que vocês estão temendo, homens de pouca? Irmãos, Jesus diz assim, olha, é como se fosse uma mãe que diz assim: te cala, menino. A mãe não diz? Te cala, menino. E o menino se cala. Pois Jesus só disse assim: vento, mar. Lá em Marcos 4:39, há um especialista em grego que ele diz o seguinte: o Senhor colocou uma mordaça no vento. Jesus só disse assim: te aquieta, e se aquietou. Quem manda no mar, quem manda no vento, quem é? É Deus. E para finalizar, se você quer viver em meio à tormenta e no dilúvio, você precisa ser justo, porque a arca não é lugar para quem é desmantelado. A arca é para quem é reto, é para quem é justo, é para quem tem comunhão com Deus. Eu vou só terminar dizendo duas coisas para vocês. Escutem essa, o que eu vou dizer aqui. A Bíblia diz que os 3 jovens, Daniel capítulo 3, eles foram fiéis a Deus ou não foram? Eles quiseram a glória lá da Babilônia ou preferiram servir a Deus? Eram justos ou não era? O rei desafiou: qual é o Deus que pode livrar vocês? Eles disseram: nós não vamos te responder nada, mas saiba de que o Deus de quem nós somos e a quem servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e dessa fornalha. Mas se não, fique o Senhor certo, nós não iremos adorar outro Deus, porque nós sabemos quem é Deus. Irmãos, pegaram os 3 jovens com tudo que era turbante, com tudo que era roupa, que é combustível para o fogo, e jogaram. Quando você lê, a Bíblia diz que eles começaram a fazer o que no fogo? Passear, dançar, correr. E a Bíblia diz que apareceu um que era semelhante ao Filho do Homem, ao Deus, a um semideus. Eles achavam assim. Aí era o próprio Deus passeando com eles. Aí a Bíblia diz que o rei ficou admirado. Chamaram, verso 27, chamaram os sátrapas, chamaram os prefeitos, chamaram os presidentes, chamaram os capitães do rei. E aí tiraram eles. E quando tiraram, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles, nem um fio de cabelo se queimou, porque Deus estava com eles. Irmãos, a Bíblia diz lá em Pedro, 2 Pedro 2:9, o Senhor sabe livrar da tentação quem? Os justos, mas os injustos Ele reserva para o castigo eterno. Sabe qual é a palavra que eu quero te dar aqui esta noite? Salmo 34:19, muitas são as aflições mas o Senhor livra de todas. Quem glorifica a Deus? Eu quero convidar aqui à frente agora, à frente, cada pai, juntamente com a sua família. Eu quero que cada um fique perto da sua família. Quem trouxe seu filho, se seu filho não está aqui, mas você está, a mãe está, o marido está, venha. Vamos ficar aqui à frente, eu quero orar.